Glória a Deus, graça e paz, queridos, amém? Oh, glória ao Senhor, como é bom adorar o Senhor. Todo tempo aqui Jesus é adorado. Você já percebeu que do começo ao fim Jesus é adorado, irmão? Você já percebeu isso? A gente fala de outra pessoa aqui? Às vezes a gente fala da gente, daquilo que Ele fez na gente, daquilo que Ele está fazendo na gente, mas tudo é para Ele, por Ele, para a honra dEle. Adore a Deus, amém? Abra sua Bíblia no nome de Jesus. Quero compartilhar com você algo muito especial de Deus nessa noite. Na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, eu quero ler a partir do versículo 3 até o versículo 6. Diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Deixa eu ler de novo, versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmão. Responda com sinceridade. Dentro de você, Cristo é suficiente para você? Jesus Cristo, Ele é suficiente para a sua vida? Porque o que eu quero falar para você nessa noite é que Jesus, Ele é o representante, quero usar essa palavra, Ele é o representante oficial dos céus na terra. Ele é o representante de Deus. Na realidade, Ele é o Deus encarnado, mas é Ele que representa a glória de Deus na terra. Quando Jesus vem, Ele encarna, Deus se encarna e toma forma humana, como eu e você. Deus se faz homem, irmão. Deus se faz carne e osso. O Espírito Santo vai até Maria, uma virgem lá em Israel, uma mulher pura, uma mulher santa que adorava a Deus. É claro que Maria também era uma mulher pecadora, também veio de Adão, como todo ser humano que veio de Adão, tinha a raiz do pecado em sua vida. Mas Maria cultivava uma vida de intimidade com Deus, uma vida de pureza com o Senhor, de santidade com o Senhor, e a Bíblia diz que Deus achou graça nela. Deus a usou. Poderia ser Joana, poderia ser Isabel, poderia ser qualquer outra mulher na terra, mas o Senhor olhou para Maria e achou graça naquela mulher. Então o Espírito Santo veio sobre ela, e a Bíblia diz que a sombra do Senhor a cobriu, e ali no ventre de Maria, o próprio Deus entrou naquele lugar, se permitiu ser gerado naquele ventre, e após 9 meses, o Senhor nasce da barriga de uma mulher e cresce. O próprio Deus se encarna e toma a posição de homem para fazer uma obra extraordinária na humanidade, que até hoje toca os corações e toca as almas e opera milagre nas vidas. Agora a Bíblia diz, nós lemos, o apóstolo Paulo escrevendo uma carta a Timóteo. Naquele momento, naquele período da história, havia alguns homens que pregavam um evangelho torto, errado. Havia uma certa elite que pregava um ensinamento chamado de gnosticismo. E o que era o gnosticismo? Eles diziam que Deus, sendo Deus puro e santo, não podia tomar forma humana, porque a forma humana, o ser humano é pecador desde a sua natureza, desde a sua origem, da sua essência, no seu gene.
E como que Deus, sendo santo, poderia tomar forma humana? Se Deus é puro, é santo, ele não pode ser homem. E essa doutrina, esse ensinamento, estava de alguma forma tentando entrar na igreja. E tanto o apóstolo Paulo como o João, o apóstolo do amor, combatiam esse ensino errado. Porque Deus se fez homem sim. Jesus, irmão, ao contrário de mim e de você, nasceu no ventre de uma mulher pecadora. Mas ele não recebeu o gene do pecado. Porque a semente que foi introjetada no ventre de Maria era uma semente pura e santa. Não era a semente de um homem, era a semente divina. Por isso o homem que nasceu daquele ventre era um homem santo, que não tinha pecado. Irmão, e só quem nasce sem pecado, e só quem não tem pecado pode perdoar o pecado do outro. Por isso só Jesus pode mediar a nossa vida diante de Deus. Por isso só Jesus pode nos perdoar. Por isso só Jesus pode nos salvar. Por isso só Jesus pode nos curar nessa noite. Só Ele, mais ninguém. Agora, no que Paulo escreve para Timóteo, ele vai dizer assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha o desejo de Deus, irmão. Olha o desejo de Deus a respeito de você nessa noite, a meu respeito e a respeito de toda a humanidade. O desejo de Deus, Ele quer que todos os homens sejam salvos. E não para aí, Ele quer que todos tenham conhecimento da verdade. Porque nós vivemos em um mundo de mentira. O mundo, irmão, jaz do maligno, diz a Bíblia. O mundo prega peças em nós. O mundo nos engana. O mundo tenta nos entorpecer com seus prazeres, com as suas falsas direções e entretenimentos. Mas o desejo de Deus, Deus quer nessa noite. Deus quer nessa noite que você seja salvo dessa situação. Deus quer nessa noite que a porta seja aberta sobre a sua vida. Deus quer nessa noite, irmão, que você seja curado, restaurado e sarado. Deus quer nessa noite que você seja salvo. Esse é o desejo de Deus. E que não para aí, que você obtenha o conhecimento da verdade. Porque se nós temos o conhecimento da verdade, irmão, a mentira não vai prevalecer na nossa vida. O engano não vai prevalecer na nossa casa. E ninguém mais nos enganará. Que nós temos o conhecimento da verdade. O que Jesus falou para os judeus? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do que, queridos? Libertará da mentira, libertará do engano, libertará da falsidade, libertará das coisas erradas que nos empurram para o mau caminho. Aí ele diz assim: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus reafirma, ele diz: conhecereis a verdade. Como eu e você temos necessidade de conhecer a verdade. É por isso que nós estamos aqui, irmão. É por isso que a gente cultua, que a gente busca, que a gente adora, que a gente lê a Bíblia, busca a Deus, ora, jejua, tem comunhão com os irmãos, para conhecer a verdade. A verdade traz libertação. A verdade traz cura, restauração em nossa alma. Esse é o desejo de Deus. Agora o versículo 5 ele diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que Paulo fala Jesus Cristo, o homem? Era justamente para combater o gnosticismo. Porque Deus não pode ser homem. Porque a natureza humana é caída no pecado. Como que Deus, sendo santo, pode ser homem? Paulo contesta. É Jesus Cristo, homem. Porque somente um homem, sendo ele santo, pode pagar pelo preço do pecado do outro. Você sabia que no passado, bois, ovelhas, bodes, pombas, os animais eram sacrificados para perdoar o pecado dos homens? Só que a Bíblia diz que aqueles animais morriam pelo pecado, mas não tinham o poder total. Um boi, por exemplo, era entregue no altar para o perdão do pecado. Deus aceitava aquele sacrifício, o sangue era derramado, o sacerdote imolava aquele touro, o sangue corria,
e depois ele era queimado no altar do sacrifício. Então Deus perdoava o pecado, porque a Bíblia diz que não há remissão de pecado sem sacrifício, sem derramamento de sangue. Deus perdoava o pecado, mas o homem continuava escravo da sua própria natureza pecaminosa. Mas a Bíblia diz que um dia o próprio Deus se fez carne, habitou no meio de nós, foi à cruz lá no Calvário e se fez pecado por nós. Jesus pegou o meu pecado, irmão, pegou o seu pecado, o pecado da sua família, o pecado do passado dos homens que já passaram pela terra, daqueles que virão ainda no futuro, recebeu sobre ele na cruz. Por isso, quando você lê o que os evangelistas escreveram, que do meio-dia às 3 da tarde houve treva sobre a face da terra. Naquele momento, as nossas crises, as nossas dores, as nossas enfermidades, todas as mazelas do homem estavam caindo sobre Jesus. O pecado da humanidade estava matando Jesus na cruz. Por isso que não foi o judeu, não foi o romano que matou Jesus, foi a humanidade que matou Jesus. A gente fica discutindo quem foi que matou Jesus. Foi os judeus que mandou crucificar e os romanos crucificaram. Irmão, fomos nós. Foi o pecado de toda a humanidade. Olha que interessante, Jesus morre na cruz por mim e por você. Ao terceiro dia ele ressuscita, porque um santo não pode ficar morto, irmão. Quem não tem pecado não pode ficar morto. Ele só morreu para pagar a conta. E quando ele pagou a conta, quitou a dívida, ele surgiu novamente dentre os mortos. Porque quem não tem pecado não pode morrer. Quem não tem pecado vive para sempre. Jesus só morreu por causa da nossa culpa, para quitar a nossa dívida. Irmão, você já teve uma dívida que alguém quitou, alguém pagou a sua conta? Levanta a mão. Se você tinha uma dívida, alguém foi e pagou a conta para você. É bom, não é? Não é bom quando você tem uma dívida e fala assim: meu Deus, eu não tenho como pagar isso. Aí você fala assim: não tem aonde tirar para pagar essa conta, não tenho o que fazer para me pagar essa dívida. De repente, de alguma forma, Deus abre uma porta, toca em alguém e alguém vai e paga aquela dívida para você. E às vezes, irmão, a gente nem merece. Muitas das vezes a gente nem merece. Foi o que Jesus fez na cruz por mim e por você, irmão. Mesmo sem merecermos, Ele foi na cruz e pagou a nossa conta. Foi na cruz e pagou as nossas dívidas. Depois Ele ressuscitou. Depois que passou a parte mais feia, mais cruel, Ele levantou dentre os mortos. E agora Ele está aqui nessa noite pelo Espírito Santo. Amém? A presença do Senhor está aqui pelo seu Espírito. Deixa eu falar para você, irmão. Eu não sei o que você tem passado nesses dias na sua vida. Talvez você tenha dito assim: pastor, olha, eu não sei se Deus é comigo não. Eu estou passando tanta coisa na minha vida. Eu não estou vendo resposta, não estou vendo direção. Eu tenho passado uma situação tão difícil na minha vida. Mas o Deus que está aqui nessa noite é um Deus salvador, irmão. É um Deus restaurador e renovador que nos levanta. Quando pensamos que estamos no fundo do poço, mas abrimos o nosso coração a Ele, confiamos no Senhor, Ele nos levanta, irmão. Ele nos tira daquele lugar. Ele nos coloca de pé na sua presença. O desejo de Deus nessa noite é fazer esta obra em nossas vidas. O texto que nós lemos no versículo 6 diz: o qual se deu a si mesmo. Jesus não foi obrigado a pagar a sua conta, não, irmão, nem a minha. Ele foi de todo o coração. Ele nos ajudou de todo o coração. Ele se deu a si mesmo em preço de redenção. Olha só, preço de redenção, preço de salvação. Só Ele podia fazer isso, mais ninguém. Preço de salvação por todos. Foi por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Estamos aqui testemunhando a respeito disso, desta verdade que nós recebemos, a quitação da nossa dívida. A quitação da nossa dívida. Porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou e está no nosso meio. E sabe o que está acontecendo agora, irmão? Nesse momento, agora, lá essa semana, quando você estava chorando, quando você estava em crise, hoje durante o dia você disse: eu vou no culto hoje à noite, eu quero que o Senhor fale comigo, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção.
Naquele momento que você estava lá em crise, em dificuldade, estava acontecendo uma coisa, continua acontecendo agora e vai acontecer sempre. A Bíblia diz, irmão, que Jesus, Ele é o mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que Jesus está mediando as nossas vidas diante de Deus, que Ele está intercedendo por mim e por você diante do Pai nesta hora. Eu não sei qual a necessidade que te trouxe aqui, ainda que Deus não se move por necessidade, nós entendemos que o Senhor trabalha com os seus propósitos, mas o Senhor conhece a sua necessidade nessa noite. Ele conhece, se ela é de alma ou se ela é de corpo, Ele conhece nessa noite. Deixa eu falar para você, irmão, nesse momento Jesus está intercedendo por você. Nesse momento, o Filho de Deus está intercedendo por você junto a Deus. O primeiro mártir da igreja, Estevão, um jovem cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus, estava testemunhando de quem Jesus era. O seu rosto brilhava como de um anjo quando ele falava das palavras de Deus. Olha, vocês crucificaram aquele que as Escrituras diziam que viria. Quando falava de Jesus, cheio da graça de Deus, os homens se levantaram contra ele e apedrejaram Estevão, irmão. Estevão morreu apedrejado, mas antes que os seus olhos se fechassem, ele olhou para o alto e ele viu os céus abertos. Com seus olhos abertos, ele viu os céus abertos e ele viu Jesus de pé à direita de Deus, olhando para ele. E ele disse: Pai, não imputes a eles este pecado. Pediu perdão para os seus algozes diante de Deus. Ele viu Jesus ao lado de Deus intercedendo por ele. Muitas vezes estamos em crises e pensamos que Jesus não está intercedendo a nosso respeito. Muitas vezes estamos passando por dificuldades e pensamos que Jesus não está operando em nossa vida. Irmão, o homem estava sendo apedrejado, estava vendo Jesus ao lado de Deus intercedendo por ele. O propósito de Estevão foi cumprido naquele dia. Ele se apresentou diante da glória, diante do Rei da Glória naquele dia. Nesse momento Jesus está intercedendo por você. Ele é o mediador entre eu e Deus, entre você e Deus. Tem alguém operando a seu respeito? Tem alguém olhando para você? Tem alguém falando com Deus a seu respeito? Tem alguém pedindo para Deus a seu respeito? Ele é o único mediador. Quando a Bíblia diz que Ele é o único, não é Maria, não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é ninguém, irmão. Não é o pastor, não é o papa, não é o bispo, não é ninguém. Ele é o único mediador, o único que tem condições de chegar diante de Deus e falar de mim e de você, e contar a nossa dor, e contar a nossa dificuldade, e sondar o nosso coração pelo seu Espírito e operar a nosso respeito. Há quantos mediadores as pessoas fazem? Há quantos supostos mediadores as pessoas buscam? Em quantas portas elas batem buscando uma resposta de Deus? Mas nós estamos nessa noite diante da verdadeira porta, porque Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós estamos aqui porque Ele está intercedendo pelas nossas vidas, está intercedendo pelas nossas necessidades. Ele conhece as nossas necessidades. É aquele que se coloca entre as duas partes. Irmão, a primeira coisa que Jesus fez na cruz, sabe o que foi? Foi comprar a sua briga com o diabo. Às vezes a gente fala assim: Deus não fez nada por mim, por que Deus não abre essa porta logo? Eu estou precisando. A primeira coisa que Jesus fez, irmão, foi comprar a nossa briga, porque nós tínhamos uma briga muito grande travada. O diabo dominava a humanidade, escravizava os homens. Jesus foi de cara comprar a nossa briga, foi na cruz pagar a dívida do pecado, porque o diabo todos os dias estava dizendo: ó, esse povo é meu, essa alma é minha, me obedece, é escravo meu, está debaixo da minha ordem, do meu jugo. Mas quando Jesus vai na cruz, a primeira coisa que Ele faz, irmão, é tomar a promissória de dívida, cravá-la na cruz
despojando os principados e potestades, para que eu e você pudéssemos ser livres na nossa alma, para que não houvesse mais acusação do diabo contra as nossas vidas. A primeira coisa que Jesus fez foi pagar a conta. Irmão, conta é uma coisa que ninguém gosta de pagar, né? Ainda mais a dos outros, irmão. Pagar a conta dos outros, irmão, que não merece. Já pagou a conta de quem não merece? Jesus pagou a conta de um monte de pecador que não merece. E que conta foi essa que Jesus pagou, irmão? Pagou com a própria vida na cruz. O Senhor nessa noite, irmão, Ele está nos mediando diante de Deus. E qual é o propósito dessa mediação? Qual é o propósito de se colocar entre nós e Deus? Muitas vezes é pedir quando eu não sei pedir. Muitas vezes é nos ensinar o caminho que nós não sabemos caminhar. O seu propósito de nos mediar é nos restaurar diante de Deus, restaurar o relacionamento frustrado. Nos mediar diante de Deus é nos garantir ou garantir algo para as nossas vidas que por nós mesmos nós não garantimos: a salvação eterna. Agora eu quero ler com você alguns textos aqui. O primeiro está em Hebreus, no capítulo 8, versículo 6. E Cristo, como mediador, Ele realiza todos os propósitos, ou se não o maior propósito divino, que é o da salvação do homem, ou seja, da obra da redenção de Deus para os homens. Hebreus 8,6 diz assim: mas agora alcançou Ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. O que Jesus fez por mim e por você na cruz não ficou só em salvação, mas redunda em promessas sobre as nossas vidas, promessas de bênçãos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa própria vida. Ainda em Hebreus 9,15 ele diz assim: e por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte, para a remissão dos transgressores, eu e você, que havia debaixo do primeiro testamento, ou seja, do primeiro pacto, os chamados recebem a promessa da herança eterna. O que está falando aqui? Que Jesus mediou, que Jesus venceu na cruz, perdoou o pecado e nos deu a vida eterna. Nós só podemos entrar no céu, irmão, porque Ele comprou a briga. Nós só podemos entrar no céu porque Ele está no meio, entre nós e Deus. Ele é a ponte, Ele é a ligação, Ele é o que nos liga diante do Pai e nos garante a vida eterna. Aleluias! O escritor aos Hebreus continua dizendo no capítulo 12, versículo 24: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. O sangue da aspersão, aquele sangue do sacrifício que era borrifado sobre a tampa do propiciatório, que o sumo sacerdote pegava uma vez por ano e borrifava sobre a tampa do propiciatório, onde estava a Shekinah, onde estava a presença de Deus. A Bíblia está dizendo que Jesus, Ele é o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Por que do de Abel? Porque quando Caim e Abel foram oferecer sacrifício diante de Deus, Abel ofereceu o melhor que ele tinha. Ele pegou a melhor ovelha que ele tinha, irmão, a mais bonita, a mais viçosa, a que ele mais gostava. Ele foi com a ovelhinha diante do altar de Deus. Ah, mas espere aí, ele foi com a ovelhinha, mas ele também foi com o coração. A sua entrega foi extraordinária. Deus recebeu. Agora ele está falando que aquilo que Abel fez diante de Deus foi muito forte, irmão. O mesmo escritor aos Hebreus vai testemunhar disso, que a oferta, a entrega de Abel fala até hoje, nos nossos dias. Mas ele diz: Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. O sangue de Jesus, irmão, é muito maior, é muito melhor do que qualquer outro sacrifício, porque é esse sangue que foi derramado na cruz que faz a mediação entre eu e Deus e você e Deus. Só Ele pode perdoar os nossos pecados, só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos restaurar nessa noite. Amém? Jesus, nesse momento, eu quero que você abra esse texto, Romanos capítulo 8, abra comigo para você conferir esse texto. Olha o que está acontecendo agora aqui, diante dos céus.
Romanos 8, versículo 33. Volta um pouquinho, você estava em Timóteo. Volta um pouquinho aí. Romanos capítulo 8, versículo 33. Vamos ler a partir do versículo 31. Esse texto que nós vamos ler é um cântico. E que cântico que Paulo expressou, cheio do Espírito Santo naquele dia. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma pergunta. Pega o que você está vivendo agora, esse conflito que você está vivendo agora, essa escassez que você está vivendo agora, essa dor. Olha a pergunta: que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pega o seu problema agora. Olha a pergunta que Deus está dizendo, que a palavra de Deus está dizendo: que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois, diante destas coisas? Que diremos, pois, diante desta enfermidade? Que diremos, pois, diante dessa dificuldade? Faz uma pergunta, irmão. Ele não responde com argumento humano, não. Ele responde assim: se Deus é por nós, quem será? A enfermidade será? O diabo será? A luta será? O problema será? Que diremos, pois, acerca desse problema? Olha aqui, querido, pega o seu problema nessa noite e coloque diante dele. Coloque diante dele. Que diremos, pois, acerca disto? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos continuar. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Estamos falando de filho, irmão. Filho sempre a gente vai poupar. Aquele que nem mesmo, versículo 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Ele não falou parte de uma coisa, irmão. Eu vou dar um pedaço para você e 2 pedaços para mim. Que a gente é assim, não é? Você compra uma caixa de chocolate, irmão? Quantos chocolates vem numa caixa? Eu lá em casa, quando eu compro, eu não sei, não dá tempo nem de contar. Se tem 10, irmão, 1 para você, 3 para mim. 1 para você, 4 para mim. Agora, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Todas as coisas. Ele está perguntando. Versículo 31, 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmão, o diabo pode tentar acusar a mim e você. As pessoas podem tentar nos acusar, podem tentar falar as coisas, nos caluniarem, tentar nos humilharem. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É uma pergunta. Ele mesmo está respondendo: é Deus quem o justifica. Não é você mesmo que se justifica, irmão. Não é o juiz lá da comarca de Três Lagoas. Não é o advogado. É Deus quem nos justifica. Porque é Ele que está operando a nosso respeito, se nós confiamos no Senhor. Continua a pergunta, continua no versículo 34. Quem os condenará? Você percebe que existe acusação aqui? Você percebe que existe algo contra as nossas próprias vidas? O versículo 34 diz: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também, onde que Jesus está agora, irmão? Onde que Jesus está agora? Jesus está aqui, irmão. Ele está intercedendo por você, pelo seu Espírito Santo Ele está aqui. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte, venceu o inferno, venceu as acusações, venceu tudo, irmão. Agora Ele está dizendo:
Quem os condenará? Jesus está à destra de Deus e também intercede por mim e por você. Deixa eu falar para você aqui nessa noite, o que você entrou aqui buscando diante do Senhor, o que você andou pedindo diante do Senhor nessa noite, por causa do seu coração contrito, o Senhor está intercedendo a seu respeito acerca desta causa. O Senhor está intercedendo por você nesta noite. Agora, irmão, é agora, agora. Não é amanhã não, depois da manhã não, é agora. Há uma intercessão, irmão. Irmão, sabe o que é intercessão? É você pedir pelo outro, é você se entregar pelo outro, é você se colocar diante da batalha do outro, é você ir diante de Deus, como Jesus está fazendo, diante de Deus e dizer: Pai, olha lá como ela está. Pai, olha a situação dele, como ele está. Olha a necessidade espiritual dele. Olha a necessidade espiritual dela. Ah, irmão, Jesus está intercedendo por todo mundo. Tá, em última análise tá, irmão. Mas nem todo mundo está preocupado com isso. Nem todo mundo está preocupado. Irmão, a gente vem para cá às 5 horas da manhã e dobra os joelhos das 5 às 6. Nós estamos falando com Deus, estamos intercedendo. A gente intercede durante 1 hora, Jesus intercede durante 24 horas sem parar, irmão. Dioturnamente Ele está intercedendo por mim, por você. Ele não está alheio aos nossos problemas, mas tem muita gente lá fora que está aqui para Ele. Mas porque nós viemos, irmão, porque nós estamos aqui, porque nós buscamos a sua face, porque nós o consideramos. Entra, Jesus, na minha casa, pode ficar, fica à vontade. Onde o Senhor quer ficar? O que o Senhor quer fazer? A casa é tua. A casa é tua. Pode entrar em qualquer lugar aí, pode fazer o que o Senhor quiser, a casa é tua. Eu não vou limitar os meus espaços para o Senhor. Se o Senhor quiser entrar no quarto, entra. Quiser entrar na cozinha, entra. Na sala, entra. Onde o Senhor quiser entrar, entra. E tem mais uma coisa: se o Senhor quiser fazer mudança, pode fazer. Se não tiver legal os móveis como estão, o Senhor pode mudar de lugar. Você está entendendo? Não é a sua casa lá não, irmão. É a sua casa aqui, ó. Se precisar mudar alguma coisa, o Senhor pode mudar de lugar. A casa é sua, porque eu estou valorizando isso. Eu não estou aqui por acaso. Você não está aqui por acaso nessa noite. Nós não estamos aqui por acaso, irmão. Você não entrou aqui por acaso nessa noite. Existe uma intercessão acontecendo agora. O seu nome está sendo dito no céu, diante de Deus, por Jesus. É Jesus que está falando com Deus a seu respeito. Ele que está falando com Deus a seu respeito. Os homens colocam contra, falam contra, humilham, fecham a porta. Mas Jesus, irmão, fala com Deus para a porta abrir. Jesus fala com Deus para sarar, fala com Deus para curar. Jesus fala com Deus para renovar, para restaurar. Ele está fazendo isso agora. Mas não para aí, irmão. Versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, pode ser que você esteja nela, ou a angústia, pode ser que você esteja nela, ou a perseguição, pode ser também, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Irmão, todas as vezes que eu leio esse texto, principalmente o versículo 35, sempre vai surgir mais coisas, porque essa é uma lista de perguntas. Essa é uma lista de perguntas. O que nos separará do amor de Cristo? Ou quem nos separará do amor de Cristo? A enfermidade? A crise? As lutas? As provas? As tentações? O que você quiser colocar aqui, irmão, o que você está vivendo, você coloque aqui, porque esta lista é muito grande, porque esta lista fala da nossa humanidade. O que nos separará desse amor? Ele continua perguntando. Eu quero dizer para você, Jesus continua intercedendo, o amor continua intercedendo,
O amor continua desejando por você. O amor continua falando com Deus a seu respeito. Seja por qual problema for. É por causa da depressão? Jesus está intercedendo diante dele. É por causa do pânico, da crise? Jesus está intercedendo diante dele. Como está escrito, versículo 36. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Fala da condição da nossa vida. Estado de dificuldade. Mas o versículo 37 ele diz: mas em todas estas coisas. Que coisas, irmão? Que coisas? Esse problema aí que você está passando. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? O próprio Filho de Deus, que está agora lá intercedendo por estas coisas. Está intercedendo por causa dessa dor, por causa desse problema. Está intercedendo por você, mas não para aí, irmão. No mesmo capítulo 8, versículo 25. Leia comigo aí, Romanos 8, 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. O que você está precisando? Você não viu ainda. O que você está desejando, você não viu ainda. Vou mudar a minha fala. Não é o que você está precisando, nem o que você está desejando. É o que você está necessitando. Você não viu ainda, porque não está com você. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito, o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus está intercedendo, irmão, e o Espírito Santo também. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo? Está gemendo diante dessa dor. Aí você diz assim: eu estou passando por isso, eu não sei nem pedir, eu não tenho nem palavras para falar com Deus. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque o Senhor conhece a tua fraqueza, Ele conhece a minha fraqueza, conhece as nossas limitações. Por isso Ele intercede por mim e por você. Não sabemos pedir como convém. Muitas vezes não temos nem força para pedir. Mas tem alguém pedindo para você. Tem alguém agora pedindo para você. Tem alguém agora pedindo por você. E é o próprio Espírito de Deus que sonda o teu coração e vai diante de Deus, e Deus sonda o Espírito. Porque você não sabe pedir. Porque talvez você diz: eu não tenho nem palavras para pedir. Até isso Deus faz por mim e por você, irmão. Até isso Ele está fazendo aqui nessa noite. Não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não diga que ninguém está olhando para você. Não diga que ninguém está intercedendo por você. Ainda que os homens não o façam, ainda que a tua família não faça, o próprio Deus está fazendo. O próprio Deus está olhando. O próprio Deus está movendo a nosso respeito todos os dias. Irmão, você entrou aqui é porque você se importa. Você se importa com o que Jesus está fazendo. Por que muita gente não recebe resposta? Porque não se importa com o que Ele está fazendo. Mas nós entramos aqui porque nós nos importamos com o que Ele está fazendo. O que Ele está fazendo diante de Deus? Você acha que Ele está junto com os anjos voando diante da glória? Não, irmão. Ele está sendo adorado, claro, 24 horas. Mas Ele está olhando para mim e para você. Os seus olhos, como chamas de fogo, estão penetrando na nossa alma nessa noite. E existe uma intercessão que não cessa diante de Deus. É por isso que a porta se abre. É por isso que a cura vem. É por isso que a resposta vem. É por isso que a bênção vem. Porque nós confiamos não no nosso braço, não na nossa força, não nas amizades, ainda que tudo isso é bom, irmão. E
você pode confiar de forma limitada, em segundo plano. É porque nós confiamos nele, tanto nele. Confiamos, sabemos que ele está fazendo. Ele está fazendo. Ele está intercedendo. E por isso, diante de todas essas coisas, eu e você somos mais do que vencedores. A Bíblia nos chama assim. Por que você se coloca numa situação de derrota, de humilhado? Se Deus fala que você é mais do que vencedor. É porque eu estou olhando para o meu momento, pastor. Estou olhando para a minha crise, mas Deus está dizendo para você nessa noite que você é mais do que vencedor. Diga para o seu irmão aí, irmão. Eu não faço isso não, mas diga para ele. Aponte, declare isso para ele aí. Profetize na vida dele. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Irmão, a gente precisa reconhecer esse amor. Esse amor que se entregou de maneira tão extraordinária, que correspondeu para conosco, que muitas vezes nós não correspondemos para com Ele. E eu vou parar aqui, porque tem muita coisa para falar, mas não vai dar tempo. Mas eu creio que o essencial você já ouviu nessa noite. Tem alguém que se importa com você, irmão? Às vezes a gente não se importa tanto, né, com o próximo, até com pessoas próximas, com a nossa própria família. A gente é negligente. E precisa reconhecer isso, irmão. Pedir perdão, arrumar isso. Agora, Deus nunca vai deixar de se importar comigo e contigo. Jamais. Jamais. Porque Jesus, quando olha de lá, a destra de Deus para baixo, Ele olha para mim e para você. Ele olha para toda a humanidade, mas tem gente que se importa. E porque você se importou nessa noite, veio diante dos pés do Senhor, há uma resposta para a sua vida, há uma resposta para a sua casa. Amém? Nós nos importamos com quem Ele é, nos importamos com o que Ele está fazendo. Nós valorizamos o que Ele fez, valorizamos quem Ele é. Jesus está nessa noite mediando-nos diante de Deus, produzindo a sua paz, a sua esperança, a sua alegria, a sua bênção sobre a nossa vida. Amém?